E nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema bastante sensível, polêmico, digamos, né? Que é sobre como restaurar o relacionamento, o passo a passo para que tu consiga realmente restaurar o teu relacionamento. Mesmo em casos de traição, mesmo que a crise que esteja acontecendo hoje seja muito grave, que tu não esteja vendo solução, eu não acredito mais, fica aqui comigo que tu vai entender. E realmente, assim, existe como, né? Então a pergunta é, tu realmente acredita que o teu relacionamento pode ser restaurado, sim ou não? Eu te digo que sim, eu acredito, não só acredito, como já vi na prática muitos relacionamentos serem restaurados. E sim, eu acredito no valor da família, eu acredito o quanto é importante a gente lutar pelo relacionamento, lutar pela nossa família e trabalhar ativamente para reconquistar tudo aquilo que foi perdido. Então, trouxe alguns pontos aqui para ver com vocês. Anotem, tá? É tão importante a gente anotar. Por quê? Porque depois vocês vão refletir sobre isso e vocês vão conseguir olhar para a vida de vocês e colocar em prática. Então esse é o meu grande objetivo aqui no canal, ajudar vocês realmente de uma forma muito prática, muito objetiva e com coisas que vocês consigam colocar dentro da relação de vocês, tá? Dentro da vida de vocês, dentro do dia a dia e que vocês comecem a experimentar realmente mudanças efetivas. Então, primeira coisa aí, qual seria então o passo a passo, né? Qual seria o primeiro passo aqui que a gente precisa observar? Uma restauração pessoal profunda. Sim, mulher amada, a gente precisa olhar para a nossa vida, ressignificar dores, ressignificar traumas, se livrar de dores, de ressentimentos, começar a primeiro fortalecer a nossa identidade. Porque quando o relacionamento está em crise, essa mulher, ela está muito abalada, ela está muito ferida, ela está muito machucada, então ela precisa passar por essa restauração. Isso tem a ver com autoestima, tem a ver com identidade, então é muito importante. Número 1, primeiro essa restauração, às vezes vai ser preciso uma terapia, ou então assistir a Jornada da Rainha, que eu preparei para vocês, que é sim um instrumento na mão de vocês que vai ajudar muito, né? É um passo a passo, em 21 dias tu realmente consegue olhar para questões muito profundas na tua vida e te transformar numa nova mulher. Então, número 1 seria essa restauração. Número 2, fazer uma avaliação, identificar qual foi o ponto que contribuiu, quais os pontos, né? Geralmente não é um ponto só, quais os pontos que contribuíram para que essa relação chegasse ao fim. O que aconteceu? Quais os teus 50%, quais os 50% do teu marido, aonde que vocês erraram, aonde que vocês se perderam, entende? É importante a gente olhar qual foi a raiz, porque uma separação ela nunca acontece do nada. Isso já vinha um desgaste, já vinha algo acontecendo há bastante tempo. Então a gente precisa fazer essa avaliação, olhar o que foi o estopim, qual foi a raiz, aonde começou, qual foi o grande fator aí que começou a contribuir a gerar esse desgaste até chegar ao ponto de separar, né? Repito, não aconteceu da noite pro dia. Então a gente tem que identificar isso. A gente precisa também, seria o terceiro passo, começar a ressignificar a aliança do casamento, entender a força e o valor disso, né? Família é sim uma obra preciosa de Deus para as nossas vidas, então a gente precisa entender o valor da aliança, do relacionamento, da família. Isso é muito importante, porque a gente às vezes está tão ferida e tão machucada que a gente só vai conseguir forças para lutar quando a gente entender o real valor dessa aliança, né? Uma aliança profunda, corpo, alma e espírito, onde duas pessoas se unem para construir uma família. Então a gente precisa olhar para isso também. Seria o terceiro fator aí, o terceiro passo, digamos, né? E o quarto, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Mas eu sempre vou repetir. Por quê? Porque é realmente muito fundamental, que é trazer Deus para esse relacionamento. Então é possível sim restaurar um relacionamento, mesmo depois de uma separação, se a gente trouxer Deus para a nossa vida, se a gente fortalecer o nosso pilar espiritual e realmente pedir para Deus nos ajudar, a gente confiar que Ele é o nosso aliado, porque Ele é o maior interessado em ver
o relacionamento restaurado, porque é ele que cuida disso com tanto amor e com tanto zelo, né? Então família é algo precioso para ele. Então a gente precisa trazer Deus para junto e entender que ele vai ser o nosso principal aliado nessa restauração. Outro ponto aqui seria o 5, né? Que é o casal começar a conversar e refazer o contrato. O que é isso, Adri? Realmente é olhar para os erros, olhar para tudo isso aqui, começar a refazer o contrato, definir novas prioridades. Olha, nós estávamos errando naquele ponto, agora nós não vamos errar mais. Então, o casal passa os anos e são novas prioridades, os dois amadureceram, os dois mudaram. Então, isso é algo tão saudável, né? Refazer o contrato, digamos, né? Eu coloquei esse nome aqui para vocês não esquecerem. É fazer esse ajuste no GPS da relação. Trazer tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que mudou, tudo aquilo que é importante, entender, né, o que precisa ser ajustado nesse contrato, nesse casamento, nesse GPS aí da relação de vocês. Sexto ponto aqui, muito, muito importante, que com certeza sem isso não vai acontecer a restauração, é o perdão, né? Então o perdão realmente de alma, um perdão profundo. De conseguir dizer, eu te perdoo pelos teus erros, assim como eu peço teu perdão pelas coisas que eu errei. E aqui, uma coisa que eu sempre digo, no mundo adulto, né, no mundo onde dois adultos estão errando e acertando, não existem vítimas e culpados. Existem dois adultos falhos, com erros e acertos, e que com certeza, muitas vezes, um tá ali machucando o outro, sem perceber, ou por conta da imaturidade, por conta de outros fatores, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar maduro e adulto, né? Então, os dois adultos que estão envolvidos na relação erraram e precisa haver esse perdão. Sem perdão, dificilmente o casal pode até voltar, mas aquilo vai ficar martelando, aquilo vai ficar corroendo, né? Porque a falta do perdão é realmente um veneno. E aí, aquele veneno que vai sendo destilado ali dia a dia, isso impede a restauração. E por último, depois que o casal já tiver passado por todas essas etapas aqui, quando tiverem os dois ali realmente decididos a retomar, e eu digo, não é retomar do zero, né? Retomar é um recomeço, é uma retomada. Os dois mudados, os dois mais maduros, os dois curados das suas dores. E o último ponto é tão importante por isso, porque seria a renovação dos votos, né? Então faz um jantar para simbolizar. Então é muito importante o simbolismo, né? Ou então pede uma bênção do padre ou do pastor, ou faz um jantar em família junto com os filhos. Então o casal ele precisa selar a questão das alianças, né? Renovem as alianças, renovem esses votos, simbolizem isso, deixem isso marcado, deixem isso, isso é importante sim, e selem esse momento especial e façam novos compromissos. Bom, agora somos novos, mudamos, amadurecemos e juntos estamos decididos a andar juntos até que a morte nos separe. Então renovem esses votos, isso é muito importante. Tá? Eu espero ter ajudado realmente vocês. Isso aqui é um passo a passo que eu ensino para as minhas alunas e eu fico muito feliz quando eu trago esse assunto aqui, porque eu acho realmente algo que a gente precisa falar mais e eu quero encorajar. Então não importa, mulher amada, assim, o desafio que tu tá enfrentando hoje no teu relacionamento, existe sim uma forma de restaurar, tá? E lembrando que se tu quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui embaixo o link então da Jornada da Rainha, que através do método lá que eu uso com as minhas alunas, que é o método onde a gente trabalha os 3 pilares, identidade, feminilidade e relacionamento, com certeza tu vai conseguir esse processo, tá? Mas eu tenho certeza que independente de tu te tornar minha aluna ou não, só com o conteúdo desse vídeo aqui tu já vai conseguir. Se tu colocar em prática tudo isso que eu tô te trazendo aqui, tu vai sim conseguir restaurar o teu relacionamento, tá? Então esse é o meu grande objetivo aqui com vocês. Tá, mulheres amadas? Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.